A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 20º dia, estamos encerrando o livro de Gênesis. Trago hoje para a leitura dos capítulos 47 a 50. E a inspiração do dia são dois temas. Primeiro, Jacó, suas últimas profecias, últimos dias e morte. E encerramos com José, final de sua vida e sua morte. No capítulo 47, trago destaque no versículo 9, minhas peregrinações. Jacó referiu-se à sua vida e à dos seus antepassados como uma peregrinação. Primeiro, como estrangeiro e peregrino na terra, ele confiava em Deus para a posse da terra prometida. Vivia, portanto, pela fé. Juntamente com Abraão e Isaque, ele morreu sem receber as promessas. Sua meta suprema era uma pátria melhor, celestial. Segundo, todos os crentes são, da mesma forma, peregrinos e estrangeiros na terra, vivendo pela fé e aguardando a celestial, cidade que tem fundamentos, da qual a superfície e construtor é Deus. E encerro o capítulo 47 no versículo 30. Por isso me levarás do Egito. Jacó estava próximo da morte e não recebera a promessa, mas pela fé em Deus, ele contemplava o dia em que Deus levaria o povo de volta a Canaã. Com isso em mente, ele pediu para ser sepultado junto à sua família em Canaã. No capítulo 48, trago destaque no versículo 5. Os teus 2 filhos são meus. Jacó considerou os 2 filhos de José como se fossem dele mesmo, e assim garantiu a José uma porção dupla de herança, Efraim e Manassés. Portanto, iam ter os mesmos direitos e posição dos demais filhos de Jacó, tais como Rúben e Simeão. Os descendentes de Efraim e de Manassés, respectivamente, formaram 2 tribos distintas. No versículo 15, trago destaque o Deus que me sustentou desde que eu nasci. Jacó deixou os seus filhos um exemplo de fé perseverante em Deus e um testemunho de que Deus o sustentou durante toda a sua vida, livrando-o de todo o mal. O livro aos Hebreus aponta o ato de Jacó ao abençoar Efraim e Manassés como evidência suprema da sua fé resoluta em Deus. A coisa mais grandiosa que um pai pode legar aos seus filhos é a sua fé em Deus e a sua dedicação a Ele e aos seus caminhos. Não há herança maior do que essa. E encerro no capítulo 48 com o versículo 19. O seu irmão menor será maior que ele. Note-se que, em diversas ocasiões da história do Antigo Testamento, Deus escolheu o filho mais novo em vez do mais velho. Escolheu Isaque em vez de Ismael, Jacó em vez de Esaú, José em vez de Rúben, Efraim em vez de Manassés, Gideão em vez dos irmãos dele, Davi em vez dos irmãos dele. Isso evidencia o fato de que ter primazia entre seus seres humanos não significa ter primazia com Deus. Deus escolhe as pessoas à base da sinceridade, pureza e amor, e não da sua posição na família. No capítulo 49, trago destaque no versículo 1. Chamou Jacó a seus filhos. Nos últimos momentos finais da sua vida, Jacó reuniu seus filhos e profetizou a respeito da vida deles e do seu futuro no plano divino da redenção.
As bênçãos e as maldições deste capítulo estão condicionadas à qualidade do relacionamento com Deus, por parte dos descendentes de Jacó. No versículo 4, trago o destaque: não serás mais excelente. Rúben era o primogênito de Jacó. Como tal, ele tinha o direito à primogenitura e à primácia da liderança, honra e autoridade sobre os demais. Porém, esses direitos foram anulados devido ao seu incesto com Bila, concubina de seu pai. Noutras palavras, a degeneração do caráter manifesta por tais atos baixos pode destruir uma pessoa para sempre de posições de liderança. No versículo 7, destaco: maldito seja seu furor. A maldição que Jacó pronunciou contra Simeão e Levi era de natureza condicional, da mesma forma que todas as outras bênçãos e maldições deste capítulo. Por causa do posicionamento de lealdade ao Senhor por parte dos levitas, isto é, a família de Levi, na cena posterior do bezerro de ouro, a maldição pronunciada aqui foi removida, sendo-lhes concedida uma bênção e uma posição de honra. Vê-se, assim, que maldições pronunciadas contra um pai e sua família podem ser aniquiladas mediante arrependimento e a fé em Deus por parte dos filhos. Versículo 10 e último. Até que venha Siló. A bênção outorgada a Judá indica que os direitos da primogenitura lhe foram concedidos e, portanto, as bênçãos prometidas a Abraão. A suma dessa promessa é que todas as nações seriam abençoadas através de Judá pela semente da mulher. Primeiro, a Judá foi dito que os seus descendentes governariam seus irmãos, até que venha Siló. Essa promessa foi ter sido a do rei Davi, um descendente de Judá. Segundo, Siló provavelmente significa aquele a quem pertence, e que, em sentido pleno, refere-se ao Messias vindouro, Jesus Cristo, que veio através da tribo de Judá. Jacó profetizou que todos os povos lhe seriam sujeitos e que ele traria grandes bênçãos espirituais. E chegamos ao final do livro de Gênesis, capítulo 40. Destaco aqui o versículo 1. Chorou sobre ele. O sentimento de José pela morte de seu pai é um modelo para todos os crentes que experimentam a perda de um ente querido crente. Primeiro, pesar sincero. José chorou e observou um longo período de luto, de 70 dias e algumas semanas, enquanto transportava os restos mortais de Jacó de volta a Canaã, para o sepultamento. Não é desespero, nem erro, alguém sentir pesar durante semanas, ou até mesmo meses, pela morte de alguém muito querido. Segundo, o esmero no preparo do enterro. José queria honrar a memória de seu pai de modo justo e apropriado. Terceiro, cumprimento das últimas vontades. José honrou as promessas que fizera seu pai, promessas feitas em vida pela fé e baseadas na vontade de Deus, devem ser cumpridas depois da morte de um ente querido. Quarto e última, testemunho fiel. José deu testemunho da sua fé nas promessas de Deus, ao levar seu pai de volta à terra prometida de Canaã e sepultá-lo no túmulo de Abraão, Isaque e dos demais. No versículo 25 e último do livro de Gênesis: farei transportar os meus ossos daqui. A fé perseverante de José estava firmada na promessa de Deus de que Canaã seria a pátria do seu povo. Por isso pediu que seus ossos fossem transportados para a terra
da promessa. 400 anos mais tarde, quando os israelitas deixaram o Egito, na sua viagem para Canaã, levaram consigo os ossos de José. Da mesma forma, todos os salvos sabem que o seu futuro está reservado, não neste mundo presente, mas noutra pátria, a celestial, onde habitarão para sempre com Deus e desfrutarão eternamente da sua presença e bênção. É essa a sua promessa aos seus servos fiéis. Que a palavra de hoje toque o seu coração e que este estudo no livro de Gênesis possa tocar a sua vida e te aproximar cada vez mais do nosso Senhor Deus. Amém e graças a Deus.